gentileza, pastor. Raquel. Uma viagem no tempo. Se tem uma coisa que eu lembro e sinto muita saudade de casa, é na sexta-feira à noite reunir família e celebrar o fim da semana e pedindo, agradecendo a Deus pela semana que acabou, aproveitando essas horas agradáveis que a gente considera como sendo já o início das horas do sábado bíblico. E toda vez que o pôr do sol da sexta-feira ia chegando, ia caindo à noite, a gente se reunia em família, minha mãe toca piano também, e a gente cantava alguns hinos, refletia alguns versos da Bíblia, era um momento muito gostoso, e sempre tinha um lanchinho depois no final, olha que beleza. Então hoje eu estou me sentindo mais em casa do que nunca. Eu estou lembrando desse sentimento que já há alguns anos eu não consigo repetir, porque afinal de contas, desde que eu fui para a faculdade, casa só nas férias, né? A gente morava bem longe, eu estudava em São Paulo e meus pais na época moravam no Mato Grosso. Então, acabando a faculdade, já vim aqui para o Rio de Janeiro, então a síndrome do ninho vazio lá em casa é um negócio que já está instituído há alguns anos, né? Então é sempre bom lembrar um pouquinho desse gostinho de casa. E é bom poder conhecer algumas pessoas novas que estão aqui com a gente, relembrar aqueles que já estão mais familiarizados, e ao longo dessa semana, e hoje a gente está finalizando esse ciclo, não quer dizer que a gente vai parar por aqui, porque a gente vai continuar nos sábados pela manhã, voltaremos no estudo da segunda-feira do livro de Daniel, e na quinta-feira entendendo também um pouco mais sobre o livro de Gênesis. Mas hoje a gente está fechando esse ciclo semanal, onde a gente viu alguns episódios no Evangelho sobre a compaixão. E hoje a gente está celebrando o exemplo máximo da compaixão, não é verdade? Eu acredito que você hoje ganhou um belo feriado, né? Onde a gente lembra, às vezes bem remotamente, da razão da Páscoa. E inconscientemente nossa cabeça já inverteu um pouquinho os símbolos, já mudou um pouco do significado. O comércio já fez questão de inverter e substituiu o cordeiro pelo coelho e substituiu a pessoa de Cristo pelo ovo de Páscoa. E essa semana a gente teve a oportunidade de relembrar um pouquinho do que a Páscoa lembra. E hoje a gente vai refletir o tema da compaixão, a essência do Evangelho, naquela que com quase toda certeza é a parábola mais conhecida da Bíblia. Ontem o Romário quase acertou, né? Ontem a gente viu uma das parábolas mais conhecidas, que foi a parábola do bom samaritano. E o que ela ensina para a gente sobre a compaixão. E hoje a gente vai analisar a famosa parábola do filho pródigo. Eu convido você a pegar aí a sua Bíblia. Se alguém está sem Bíblia, gente, se você não tem aí uma Bíblia contigo, a gente tem algumas aqui ainda. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Se alguém achar a página aí, deve... 65. Página 65 do Novo Testamento, a partir do verso 11. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Antes da gente ler, deixa eu ajudar você a entender. Página 65 do Novo Testamento. Antes da gente ler o texto bíblico, deixa eu explicar para você o contexto dessa parábola, porque é muito importante a gente entender isso. Se você ir até o verso 1 do capítulo 15, você vai perceber que Jesus está sendo, para variar, acusado de se misturar com gente ruim, né? Com gente rejeitada na época dele. Tem uma máxima hoje, que é um dito popular muito famoso, que parece que se Jesus vivesse hoje, ele iria discordar completamente desse ditado. Diz
o ditado que diga com quem andas, eu te direi quem és. Parece ser muito verdadeiro esse ditado, mas em alguns aspectos. E parece que a ideia por trás dele também era muito comum no tempo de Jesus. Porque as pessoas reclamavam constantemente que Jesus se associava com quem? Com os pecadores. Mas é interessante que Jesus ele quebra esse ditado, porque Jesus ele mostra pra gente que é possível a gente se associar aparentemente com pessoas ruins sem ser influenciado por elas. Na verdade, a essência do Evangelho consiste em você ter que se associar com gente ruim, porque elas precisam da boa notícia de salvação. E na verdade, o Evangelho mostra que é todo mundo ruim, que todo mundo precisa de salvação. E Jesus ele se misturava, ele não tinha vergonha nenhuma de ser visto próximo de pessoas que a sociedade rejeitava. E o início do capítulo 15 fala pra gente que se chegavam a eles todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvir. Jesus era uma figura que a sua própria presença já fazia a pessoa se sentir primeiramente incomodada pelo seu status quo, mas à vontade a ponto de querer se tornar mais parecido com ele e ouvir o que ele tinha para dizer. Jesus não inibia quem quer que fosse. E o texto diz que aquilo incomodava muito as pessoas, porque o verso 2 fala para a gente o seguinte, que os fariseus e os escribas murmuravam, cochichavam, fofocavam, dizendo o seguinte, ele recebe pecadores e faz o quê? Come com eles. Na cultura judaica, você tomar refeição com alguém não era uma coisa comum. Se eu chamo o Eliezer para comer lá em casa, quer dizer que ele é fechamento comigo. Quer dizer que ele aceita as ideias que eu aceito. Ou quer dizer que eu aceito as ideias dele. E se Jesus estava comendo com os pecadores, queria dizer que ele era íntimo deles. A gente sabe que Jesus não aceitava as práticas daquelas pessoas. A gente sabe que Jesus ele se relacionava com elas no intuito de salvá-las. Mas aquilo incomodava as pessoas. Porque eles achavam que Jesus estava se misturando com gente ruim, o que fazia dele gente ruim também. E eles começavam a reclamar, olha, ele come com os pecadores, olha que absurdo, ele divide a mesa com gente que não presta. E o verso 3, então fala que Jesus, ele lhes propôs esta parábola. E o que você tem no capítulo 15 são 3 parábolas que Lucas descreve, que retratam circunstâncias diferentes, mas que ilustram a mesma realidade. A realidade de gente perdida que precisa ser encontrada. Jesus ele propõe 3 parábolas, cada uma retrata um grupo diferente. E é interessante que Jesus, ele, para aqueles que gostam aí da parte de cálculo, né, ele vai indo numa proporção. Ele começa num número que vai se reduzindo, mostrando cada vez mais a importância de Jesus não apenas com o coletivo, mas com o individual. Jesus então ele conta primeiro a famosa parábola da ovelha perdida. Ele começa com uma proporção de 100 para 1. Ele conta que um pastor tinha 100 ovelhas. Uma dessas ovelhas se perde. E aí você tem um ponto interessante que o pastor ele deixa as 99 guardadinhas e vai até aquela ovelha que se perdeu. E aqui Jesus ele ilustra um grupo interessante. Aqueles que saem, sabem que estão perdidos fora do aprisco do pastor, mas não sabem como voltar. Não conseguem voltar sozinhos. Jesus ilustra aquele que está perdido e sabe que está perdido.
está perdido fora do rebanho do pastor, está perdido fora do aprisco do pastor. Jesus ele também ilustra na segunda parábola um outro grupo. E agora ele diminui a proporção. Antes é 100 para 1, agora é 10 para 1, porque ele conta a história de uma mulher que tinha 10 moedas. Essas moedas eram como se fosse o seu dote. Era uma coisa, por mais que financeiramente não tivesse muito valor, emocionalmente aquilo tinha um valor enorme. E a Bíblia diz que aquela mulher perdeu uma de suas moedas dentro de casa. E ela não sossega, não descansa até encontrar aquela moeda. E aqui Jesus ele retrata um grupo que está perdido, mas nem sabe que está perdido. A ovelha sabia que estava fora do aprisco. A moeda é um objeto inconsciente. E é interessante que a moeda está perdida onde? Dentro de casa. Dentro de casa. Existem muitas pessoas perdidas dentro da própria casa de Deus. E nem se dão conta disso. Jesus ele ilustra aquele que está perdido e sabe, mas não sabe voltar. Jesus ilustra aquele que está perdido, nem sabe que está perdido, dentro da própria casa. Também não tem a mínima ideia de como voltar. Mas a parábola mais famosa é a chamada parábola do filho pródigo, onde agora Jesus ele reduz ainda mais. Porque como a gente vai ler agora, é um pai que tem 2 filhos, então é 100 para 1, 10 para 1 e agora 2 para 2. Vocês vão entender o porquê que a proporção não é 2 para 1, é 2 para 2. A gente vai chegar lá, mas agora eu vou pedir para alguém ler para a gente essa parábola. Quem pode ler aí? Alguém com uma voz bem poderosa, já que hoje a gente está com a casa cheia, né? Isso é muito bom. A partir do verso 11. Preste bastante atenção que a gente vai ler alguns versículos aí. Então, se detenha no texto, quem pode ler para a gente? Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me tocam. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me com um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também um bezerro cevado e matai, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho, que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chegando, um dos servos perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este: Chegou teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai:
eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão, que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Olha que beleza. Conseguiu agora entender o porquê da proporção? Quantos filhos ele tinha? Quantos se perderam? Os dois. A parábola do filho pródigo é uma parábola tão rica, mas tão rica que a gente podia ficar a semana inteira só falando dela. Eu me lembro de ter ouvido uma série de uma semana inteira de pregações só sobre essa parábola. E a cada dia o pregador fazia um sermão de 40 minutos só sobre alguns poucos versos, de tanta riqueza que a gente tem. E agora a gente tem alguma missão meio dura, porque a gente tem um pouco mais de 20 minutos para conseguir tirar algumas lições dessa parábola tão rica. Então vamos lá. É interessante que o texto fala para a gente desse contraste, e é exatamente pela ideia final da parábola que muitos chegam a sugerir que a ideia central da parábola do filho pródigo não está no filho pródigo, mas no irmão mais velho. Curioso, né? A gente conhece como a parábola do filho perdido, do filho pródigo, mas muitos chegam a dizer que a ênfase que Jesus queria dar na parábola não estava no filho que havia se perdido, mas no filho que estava perdido dentro de casa também. Quando a gente junta essa informação com o início do capítulo, parece que é mais ou menos isso mesmo. Porque Jesus estava sendo acusado pelos líderes religiosos de estar junto com quem? Com pecadores. Exatamente a mesma ideia que é apresentada na parábola. Mas hoje a gente vai tentar explorar algumas ideias para entender bem esse texto. O texto fala para a gente que esse homem tinha 2 filhos. E o seu filho mais novo pede para o pai algo muito intrigante. O que ele pede para o pai? A parte da herança. Se tem uma coisa que meu pai, eu lembro, meu pai é um cara, eu até comentei com o Cláudio, que ele é um cara que se dá bem com o Cláudio, porque ele tem muitas ideias assim, bem filosóficas, ele tem frases bem interessantes. E se tinha uma coisa que meu pai sempre falava pra gente é que não existe herdeiro de pai vivo. Para a gente entender melhor a ideia da parábola do filho pródigo, o que Jesus está dizendo é que um filho chega para o pai, e isso numa sociedade patriarcal como era Israel, onde tudo girava em torno do pai, isso tem um peso ainda muito mais forte. Aqueles filhos, tanto o mais velho quanto o mais novo, a gente vai ver, estavam com o pai, mas nenhum deles amava verdadeiramente o pai. Queriam ter os benefícios que o pai poderia dar, mas não queriam se relacionar com ele. E aqui a gente já tem a primeira chave para entender a parábola do filho pródigo. Toda essa parábola, ela gira em torno de uma única palavra, sabe qual? Relacionamento. Relacionamento com o pai. O filho mais novo, a única diferença dele para o irmão mais velho é que ele teve a coragem que o irmão mais velho não teve. Porque a Bíblia diz que aquele moço, ele chegou num nível tão grande de falta de relacionamento com o pai, que ele chega para o pai e ele fala o seguinte: pai, eu quero a minha parte da herança. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo para o pai o seguinte: pai, você para mim, vivo ou morto, tanto faz. Eu sei que a gente tem muitos pais aqui. Imagina um filho teu chegar a esse ponto de dizer isso para você: pai, agiliza aí o processo do inventário,
tá? Eu sei que falta muito tempo ainda para você morrer. Mas para mim, o senhor vivo, o senhor morto, tanto faz. Eu quero aproveitar isso agora. Então, me dê a minha parte da herança. Porque eu não estou a fim de aguentar ficar aqui nessa casa até o senhor morrer para eu recebê-la. Olha que cena forte que Jesus escreve. Um pai que não dá um filho que não dá a mínima para o seu pai. Chega para o seu pai e pede a parte dele da herança. Na sociedade judaica, o primogênito ele tinha o direito de receber o dobro dos outros irmãos. Esse era o filho mais novo, então a gente sabe que ele receberia 1/3 da herança. O pai, por incrível que pareça, eu lembro que em um momento aqui eu falei para vocês que só existe amor se há a capacidade de dizer não e de respeitar a decisão do outro. Aquele pai, num ato de amor, ele poderia dizer: filho, você tá louco? Sai fora, cara, vai trabalhar. Mas é interessante que o pai respeita a decisão do filho. E eu imagino que aquele pai na história, com o seu coração quebrantado pelo pedido do filho, ele vai, ele vende os bens e dá 1/3 de sua fortuna para esse filho. E diz: filho, tá bom, você quer a sua parte? Use como você achar mais conveniente. E aqui a gente tem um ponto interessantíssimo que mostra a respeito da forma como Deus se relaciona com seus filhos. Deus, ele não força ninguém a nada. Ele respeita o pedido e a decisão de cada um de seus filhos. Assim como aquele pai respeitou o pedido daquele filho, mesmo sendo uma afronta, o pai concedeu a resposta. Possivelmente o pai teve que ir lá e teve que vender e trazer todo aquele bem, todo aquele ouro, todo aquele valor financeiro, entregou na mão do filho e falou: filho, continua com a tua vida. A história não fala quais foram as últimas palavras daquele pai para aquele filho, mas a Bíblia diz que o filho, ele foi. E o verso 13 disse que o filho ele partiu para uma terra distante. Resolveu conhecer o mundão, velho. Imagina que um menino criado no campo pensou: agora eu vou conhecer o que a cidade tem para me apresentar. E a Bíblia fala que esse jovem, ele viveu dissolutamente. Ele tentou viver aproveitando tudo que o mundo tinha para oferecer a ele. Mas na sua ingenuidade juvenil, ele parece que faltou ali o acompanhamento de um contador como o Serginho, para fazer com ele ali, faltou ali com ele um acompanhamento: filhão, você não pode gastar tudo que você tem, você tem que aplicar parte do valor. Aquele jovem parece que ele nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. E ele ficou tão fissurado com aquilo que a Bíblia fala que ele começou a gastar e ele nem via onde ele ia gastando. É possível que ele tenha se associado a muitas pessoas que se aproveitaram também do seu dinheiro. E logicamente, se você só gasta, chega um momento que o dinheiro acaba. E aquele jovem que antes tinha tudo começou a perceber que ele não tinha nada. A Bíblia diz que ele perdeu absolutamente tudo. Possivelmente os amigos que ele tinha conseguido fugiram. Quando as dívidas começaram a aparecer, ele começou a perceber que os seus novos hábitos não poderiam mais ser financiados. O verso 15 mostra pra gente a que ponto aquele camarada havia chegado. Porque a Bíblia diz que, tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades.
E o verso 15 diz para a gente que a necessidade dele foi tão grande que ele se foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar o quê? Porcos. De onde ele tinha vindo? Você se lembra? Qual era o seu país de origem? A Judéia. Imagina para um judeu que considera o porco uma coisa abominável, chegar no ponto de ter que cuidar de porcos. Isso era para você entender o fundo do poço que aquele cara tinha chegado. Ele chegou num ponto que ele começou a abrir mão de todos os seus princípios. E a Bíblia diz que ele chegou num ponto de humilhação tão grande que o verso 16 fala que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Em outras palavras, o texto está dizendo que aquelas pessoas que aceitaram que aquele homem estivesse ali no meio dos porcos, o consideravam inferior aos próprios porcos. Aquele homem chega num nível tão fundo no poço que ele clama para cuidar de porcos, porque ele queria comer os que os porcos não comiam. Você consegue imaginar uma cena dessa? Um cara que tinha uma casa com tudo. Ele deixa de ter tudo, passa a não ter nada, e agora ele se humilha e ele é tratado como alguém inferior a um animal. E não qualquer animal, um animal desprezado. E os amigos dele, pastor? Ah, já tinham subido faz tempo. Nessa hora some, né? Nessa hora some. Possivelmente quando aquele camarada começou a perder o dinheiro, e na primeira vez que ele chegou assim, ó, hoje não vai ter como eu pagar, tem como alguém pagar a rodada hoje aí, rapaz, olha, eu lembrei que eu preciso. A galera vai saindo, você sabe que é amigo de verdade, no filho. Na crise você de fato conhece, e aquele cara não tinha amigos, ele tinha aproveitadores. É fácil você ter gente te bajulando quando você tem tudo. Mas quando você não tem nada, você começa a descobrir. E é interessante que humilhado, desprezado, esquecido, comendo ou tentando comer as sobras das sobras, porque porco já come sobra, comendo a sobra da sobra, e ainda às vezes nem isso conseguindo, a Bíblia fala que aquele homem, ele caiu em si. O verso 17 fala pra gente que então, caindo em si, ele se lembrou de quem o pai era. Ele lembrou da base. E é interessante que o que a gente tem aqui, nessa história, quando a gente vai à figura do pai, o pai não muda em momento algum. O que muda é a compreensão que a pessoa tem a respeito do pai. Por mais que aquele jovem não gostasse, não se relacionasse com o pai, a Bíblia mostra pra gente que ele não conhecia o pai direito. Mas ele conhecia o bastante para saber que seu pai era um cara justo. Que seu pai tratava bem as pessoas melhor do que aqueles que estavam ali. E o texto fala pra gente no verso 17, que ele caindo em si. E quantas vezes a gente como ser humano cai em si, né? Depois que cansa de bater a cabeça contra a parede, depois que cansa de dar murro em ponto de faca, depois que cansa de quebrar a cara, parece que depois que todas as alternativas estão erradas, não dão certo, aí a gente se lembra de quem? Aí a gente se lembra do pai. Aquele que deveria ter sido a primeira pessoa a ser lembrada, na verdade, às vezes se torna a última. E o texto fala que ele se lembra do pai, mas ele ainda não conseguia enxergar o pai como pai.
Porque ele fala o seguinte, olha só, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome? Eu vou me levantar e irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero ser um dos seus trabalhadores. Algumas traduções usam uma expressão, quero ser um dos seus jornaleiros. Ele pensa em se aproximar do pai na função mais miserável de um trabalhador. A função que ele apresenta era alguém que recebia o mínimo do mínimo. Recebia só aquele básico do básico mesmo. E ele começa a pensar, eu vou ensaiar um discurso, eu vou pedir perdão para o meu pai, porque eu estou arrependido. E eu vou pedir para que ele me aceite como o menor dos seus funcionários. Pelo menos para que eu tenha alimento de novo. E o texto fala que ele vai. Levantou-se no verso 20 e foi ter com o seu pai. Quando estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Aqui a gente tem a imagem de um pai que parece que nunca desistiu de um filho. Porque o texto dá a entender que aquele pai, assim como Deus, sempre estava ali esperando pelo filho. Muitas vezes a gente tem a compreensão de que Deus se afasta da gente. Mas na verdade Deus está lá onde Ele sempre esteve. É a gente que sai de perto dEle. E o texto pinta para a gente uma história de alguém que vem chegando. Eu imagino isso aqui naquela fazendona, no campo aberto. E o filho começa a vir. Mas é interessante que o filho está irreconhecível. O filho não está mais com a roupa que ele saiu de casa. O filho não está mais com a veste, com a aparência que ele saiu de casa. O filho está completamente diferente. Mas o pai, quando ele bate o olho no filho, ele o quê? Ele o reconhece, sabe por quê? Porque o pai conhece o seu filho. O pai conhece aqueles que são dele. E o texto mostra pra gente que o pai sempre estava ali. Eu fico imaginando aquele pai todo dia olhando no horizonte para ver quando que seu filho voltaria. Porque é assim que Deus olha pra gente quando a gente sai de perto dele. Ele sempre fica esperando o dia em que a gente vai ter consciência da besteira que a gente fez e vai voltar para perto dele. O texto fala para a gente que aquele filho, ele se aproximou do pai. E aqui a gente tem um ponto interessante, que o pai foi movido de quê? Íntima compaixão. A gente viu que compaixão no sentido bíblico é uma coisa muito concreta. O pai, quando ele vê o filho, o seu interior começa a se contorcer. E o pai não espera o filho pronunciar uma palavra. O pai é quem vai, abraça o filho, beija o filho, lança-se ao pescoço do filho e o beijou. Antes que o filho possa pronunciar uma palavra, o pai já está com os braços abertos e estendidos para ele. Isso é Deus se compadecendo de nós. O filho até ensaia uma história, né? Ele fala, olha pai, me contrata aí, assina minha carteira para eu pelo menos ter o que comer. O pai fala assim, você está doido? Você acha que você, sendo filho, vai ser tratado como um funcionário? E nesse momento, aquele jovem, ele de fato pôde conhecer o seu pai. Aquele jovem sempre teve um relacionamento e uma compreensão do seu pai errada. Ele não amava o pai. Quando ele volta, ele continua olhando o pai de uma forma diferente. Ele não enxerga o pai como pai, mas como patrão. E o pai quebra esse pensamento dizendo para ele o seguinte, você é filho,
E mesmo que você um dia tivesse desejado a minha morte, para mim, o meu amor por você nunca foi modificado. Na verdade, agora que você voltou, você é ainda mais o objeto do meu amor. E eu quero dizer para você o seguinte, o seu valor nessa casa nunca diminuiu. Por mais que o meu valor para você tenha diminuído, o seu valor aos meus olhos nunca diminuiu um centavo sequer. Você sempre vai ser meu filho. E a primeira coisa que eu preciso fazer é arrancar essas suas vestes imundas e te cobrir com um manto novo. É tirar essa sua justiça própria e te cobrir com a justiça pura, com um manto novo, com algo que você não merece, mas é oferecido para você como um presente de graça. Você está sendo reconciliado, porque o filho que estava morto reviveu. E a Bíblia apresenta aqui de fato a essência do caráter do pai. Porque o pai recebe aquele filho e agora ele começa a celebrar. É festa. A gente costuma imaginar Deus serião, né? Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus que celebra. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E às vezes a gente fica contigo, michuruca, né? Tem crente que vive uma vida medíocre, séria, carrancuda, sendo que a Bíblia fala que uma das primeiras manifestações do fruto do Espírito é a alegria. E a primeira reação que aquele filho tem é de tentar se jogar aos prantos aos pés do pai. O pai fala, filho, hoje não é mais dia de chorar não, rapaz, hoje é dia de celebrar. E hoje a gente vai celebrar, ó, prepara o churrasco aí, porque o meu filho que estava morto reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E hoje essa casa é uma casa que está em festa. Porque é isso que Deus faz quando um filho volta para perto dele. Quando um filho se afasta, tendo consciência e volta para perto do pai, o pai mostra de fato a sua natureza, uma natureza amorosa e relacional. Alguém que quer sempre celebrar a presença dos seus filhos junto dele. E o texto diz que então ele manda trocar, ele coloca o seu anel, o anel tinha o símbolo, o selo do pai. Um objeto que caracterizava que ele pertencia àquela família. Ele calça o filho que estava descalço, com os pés, imagino, feridos, e ele fala o seguinte, olha, agora a gente vai começar a se alegrar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí você agora tem outro contraste. O filho mais velho que está vindo, imagino, de um dia cansativo de trabalho, e de repente ele começa a ouvir as músicas, ele vê o povo dançando, celebrando, e aí ele começa a perceber o porquê daquilo. Ele chama um servo e ele fala, o que está acontecendo aí? Teu irmão, cara, voltou. Mas aquilo não desce. Sabe por quê? Porque aquele filho também não conhecia o pai. E aí ele chama o pai num canto e fala o seguinte, olha, verso 29, o 28 fala que ele se indignou e ele não queria fazer parte da festa. Existem pessoas que não se alegram com conversões. Existem pessoas que se acham bons demais para se relacionar com pecadores. No coração daquele irmão, o seu irmão mais novo também estava morto. Assim como um dia o pai esteve morto no coração do irmão mais novo. E é interessante que ele nem se refere ao irmão como irmão dele. Ele fala para o pai, olha, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, esse aí, ó, não é mais meu irmão, ele é teu filho.
que desperdiçou os bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um bezerro cevado? Aquele homem esteve o tempo todo na casa do pai, mas nunca conheceu o pai. Cumpria à risca o que o pai falava. Fazia coisas boas pelas intenções erradas. Era aparentemente um filho exemplar, mas o seu coração não fazia por amor. E quando ele vê o irmão mais novo chegando, ele não considera justo, porque ele acha que a graça de Deus é uma coisa injusta. Ele acha que ele deveria receber favores por fazer tudo bonitinho que o pai dizia. Também não conhecia o pai. Também não amava o pai. Fazia tanto as coisas por obrigação que não sentia prazer em se alegrar. E não tinha nem coragem de pedir para o pai para se alegrar com ele. Porque ele fala, olha, o senhor nunca me deu nada disso. E sabe qual é a resposta do pai? E quando que você pediu? O verso 31 fala para a gente responder o pai, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Em outras palavras, o que Cristo está dizendo aqui é que Deus hoje, independentemente de qual nós sejamos, porque às vezes a gente vive como filho pródigo, às vezes a gente vive como irmão mais velho, às vezes a gente é aquele que saiu, foi para terras distantes, conheceu tudo que podia conhecer e volta depois para os braços do Pai clamando, pedindo por clemência. Às vezes a gente é como aquele filho que está na casa do Pai o tempo todo, mas não conhece o Pai. Naquela noite, ambos os filhos puderam ter a chance de experimentar a compaixão do Pai. Ambos os filhos tiveram a chance de experimentar a graça do Pai. A gente não sabe se o filho mais velho também experimentou. Um experimentou. O outro a gente não sabe e fica a deixa. Porque muitas vezes essa é a história de todos nós. Às vezes a gente se incomoda com aquela pessoa que viveu uma vida longe de Deus e de repente começa a se aproximar dele e a gente acha impossível isso aí. Porque a gente também não conhece o Pai. Naquele dia, ambos os filhos puderam ter uma noção de quem de fato seu pai era. Eu acho engraçado que o filho fala, este teu filho. Exatamente, ele E não o pai, colocava. E o pai fala, este teu irmão. Exatamente. Porque o pai mostra que, aos olhos do pai, todos estão no mesmo pé de igualdade. Não importa quantas coisas você tenha feito. Ou não importa, como o outro filho, quantas coisas você tenha deixado de fazer. Aos olhos do Pai, você sempre vai ser um filho que precisa de graça. Aos olhos do Pai, nós sempre seremos filhos que precisam se relacionar com Ele e conhecê-lo melhor. Aos olhos do Pai, tudo vai estar sempre à nossa disposição. Basta um simples pedido para que nós possamos nos alegrar na presença do Pai. Pode ser que nessa noite eu esteja falando para alguém que viveu por muito tempo como um filho pródigo e que hoje está começando a se aproximar de novo do Pai. Mas pode ser que nessa noite também eu esteja falando para alguém que viveu como um irmão mais velho. Mas que em ambos os casos precisam conhecer de fato quem é o Pai. Aquele que viveu uma vida dissoluta precisa entender que essa não é a vida que o Pai planejou para você. E que na casa do Pai existem opções muito melhores para você.
Mas existe aquele filho que pensa o seguinte: eu não mato, eu não roubo, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho. Na verdade, eu acho que tudo que alguém precisa fazer para se salvar, eu faço. E nesse momento o pai chega e fala o seguinte: filho, você está na casa, mas você não aproveita o que a casa oferece para você. Porque você precisa entender que o pai ama todos igualmente, e ele ama você, e você precisa de graça como o seu irmão mais novo também. Que nessa noite nós possamos compreender quem é o pai. De fato, a essência dessa história, ela não está nem no filho mais novo e nem no filho mais velho. A chave dessa história e das outras parábolas, assim como não estava na dracma perdida, não estava na ovelha. A ênfase da parábola não é o objeto que se perde. A ênfase da parábola não é aquele que se perde sem saber que está perdido, não é o que se perde sabendo que está perdido, porque a parábola retrata para a gente uma dura realidade: todos nós estamos perdidos. Por isso que a ênfase da parábola está naquele que encontra. A ênfase está no pastor que vai atrás. A ênfase está na mulher que varre a casa até encontrar a moeda. A ênfase está no pai que se coloca à disposição todo dia para ver se o filho volta. E também está em casa disposto a mostrar para o irmão que ele também precisa ser encontrado dentro de casa. Que nessa noite nós nos permitamos ser encontrados pelo Pai. Que independentemente de qual seja a nossa circunstância, a gente tenha certeza de que existe alguém louco para nos achar, para nos tirar da perdição, para nos cobrir com um novo manto, o manto da justiça de Cristo, para tirar os nossos trapos de imundícia e nos dar a identidade de um filho. Que nessa noite todos nós possamos ser encontrados, independentemente de onde estivermos perdidos. Que o Senhor nos encontre e que nós nunca mais nos perdamos na presença dEle. Vamos cantar? Na realidade, eu vou cantar um hino. Depois da gente ouvir desse amor incondicional de Deus, é hora de eu também dizer para Deus o quanto eu amo. E é um hino muito fácil, vocês vão querer cantar comigo. Pai de amor, eu te agradeço pelo bem, pois tu és minha paz e meu prazer, e eu te amo, sim, eu te amo, como te amo, meu Senhor. Mestre, só tu mereces meu louvor. Sempre estás bem pertinho a me amparar, e eu te amo, sim, eu te amo, como te amo,
Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido Senhor, obrigado porque hoje o Senhor nos mostrou que a Tua compaixão nunca desiste de nós. Que não importa onde estivermos perdidos, a Sua graça nos alcança e nos mostra o Seu amor incondicional. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nos oferecer salvação. Obrigado porque sempre como um Pai o Senhor está de braços abertos esperando cada um de nós nos prostrarmos aos seus pés para nos oferecer uma nova chance, uma nova vida com uma compreensão correta de Ti. Obrigado porque nessa noite mais uma vez o Senhor nos encontra, que nós nunca mais venhamos a nos esconder de Sua presença. Dá-nos uma ótima noite, cuida de cada um aqui, perdoa os nossos muitos pecados, Senhor, que nós te pedimos no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.